tudo bem? Meu nome é Alessio Alionso e eu trabalho já há quase 15 anos recrutando, treinando e fazendo a gestão de profissionais de venda de alto desempenho. O objetivo desse curso é um pouquinho desfazer o lugar comum que todo mundo imagina, que vender é uma coisa só para quem tem um talento natural ou para uma pessoa que tem esse dom que pode ter vindo de berço. Na verdade, vender não é uma receita secreta ou um talento natural que a pessoa tem. Vender você pode aprender. Vender você pode se dedicar, entender quais são as técnicas e se tornar um profissional de vendas de alta performance que fecha muitos negócios só estudando, só aprendendo, só adquirindo as melhores práticas e ferramentas que esses vendedores de alta performance também usam. E basicamente isso que eu fiz. O objetivo desse curso, eu sentei e juntei tudo que eu aprendi em quase desses 15 anos formando profissionais de venda e eu passei passo a passo explicando tudo que um vendedor precisa saber e tudo que um vendedor deve fazer caso ele queira se tornar um vendedor bem-sucedido. Desde como planejar a sua rotina do dia a dia e organizar o seu discurso de venda, os seus próprios materiais, a como encontrar clientes, como abordar clientes por e-mail, telefone, como participar de reuniões e explicar o seu produto ou serviço de forma eficiente, até técnicas avançadas de fechamento de negócio. Eu comecei minha carreira vendendo projetos de consultoria e cotas de patrocínio para grandes empresas como TIM, Volvo, Fundação Getúlio Vargas e assim vai. E lá que eu comecei a aprender e gostei muito de estudar também qual que é o jeito certo de vender, porque eu não me considerava um bom vendedor naquela época. Depois de vender esses projetos de consultoria e essas cotas de patrocínio, a minha função foi muito relacionada a formar novos vendedores para as minhas equipes. Então eu recrutava e treinava profissionais que não tinham experiência em vendas a se tornar bons vendedores e profissionais de sucesso vendendo os produtos e serviços que eles precisavam vender. E basicamente, pelo fato de eu formar bons vendedores, eu acabei indo trabalhar em outra consultoria especializada no turnaround, e reorganização de indústrias, empresas de todo tipo de porte, e a minha função lá era justamente reorganizar os times comerciais. Então, além de recrutar os vendedores e treinar esses vendedores para serem bons profissionais, a minha função era muito conseguir enxergar de forma individual aonde cada profissional precisava melhorar para conseguir vender de forma mais bem-sucedida. Depois disso eu fui empreender. Eu criei a minha primeira empresa, que foi um negócio bem-sucedido, cresceu, eu acabei vendendo o negócio para um concorrente de grande porte e depois eu criei a minha segunda empresa, que é o Pipefy. Uma empresa de tecnologia, tem clientes em mais de 140 países, a gente tem uma equipe de vendas grande hoje, vendendo para clientes em todo lugar do mundo e eu também, além disso, trouxe em capital para a empresa, que nada mais é do que vender também, trazer investimento para o seu negócio, mais de 50 milhões de reais até então para dentro da empresa. Agora eu vou explicar um pouco para vocês justamente quais são os erros mais comuns das empresas na hora que elas estruturam equipes de venda, quais são os erros mais comuns dos vendedores de fato que tentam vender, mas estão tendo dificuldades, e como o curso ele aborda etapa a etapa o que um vendedor precisa fazer para ser bem-sucedido. Vamos explicar um pouquinho, então, o que acontece com esses vendedores aí que estão tentando vender mais. Por que os times de vendas eles fracassam comercialmente no dia a dia? 1% é porque o cliente fechou ou morreu, 3% é porque ele se mudou, não está mais naquela área, 5% por novos hábitos de compra, 9% preço só. A maior desculpa do vendedor, na verdade, é a razão de só 9% das vendas perdidas. 14% o cliente não gosta mesmo do mix que o vendedor está tentando vender e, pasmem, 68% das vendas são perdidas por causa de comportamento inadequado da equipe. Quando a gente fala de comportamento inadequado, a gente está falando de alguns erros muito comuns. O primeiro é o mito do vendedor super-herói, que ele acha que só porque ele tem talento ele é um bom vendedor. Mentira! Vender bem é ter um método para fazer isso. Muitas vezes ele tem um conhecimento inadequado sobre o próprio produto ou serviço que ele está tentando vender, ou ele tem um conhecimento inadequado sobre o cliente, ele não consegue ler de fato qual que é o perfil adequado do cliente. Às vezes ele tem um conhecimento inadequado sobre o problema e a real necessidade do cliente até o momento ou o processo de compra do cliente. O vendedor ele pode ter rotinas e comportamentos inadequados no dia a dia que afetam e fazem com que ele não consiga vender. Ele pode ter um discurso de vendas ruim mesmo. Às vezes, o produto é bom, mas o vendedor não sabe comunicar aquilo e deixar o cliente interessado. Os materiais de venda do vendedor podem ser ruins, ou ele não sabe como usar isso de forma correta.
Ele pode não estar usando as ferramentas mais adequadas para ser eficiente no dia a dia, desde como se organizar para fazer as ligações ou para manter o histórico de contato com esses clientes. Em alguns casos também pode ser que ele seja um excelente apresentador, mas ele não sabe como deixar os clientes interessados e com a real necessidade de comprar aquele produto ou serviço, ou ele não sabe ir de fato para a etapa de fechamento do negócio. Né? Ele apresenta bem, mas ele não consegue sair com o pedido fechado da visita que ele fez no cliente. Basicamente, quando eu vejo os vendedores cometendo esses erros, é como se eu visse uma pessoa tentando resolver um cubo mágico de uma forma aleatória. Né? Resolver um cubo mágico, na verdade, tem um método, tem um passo a passo que deve ser seguido. São 7, 8 passos lá que se você seguir, você consegue resolver o cubo. Vender bem é a mesma coisa. Tem um passo a passo que você consegue executar a cada etapa da venda que você está fazendo. O que você vai aprender durante o curso, né? O que a gente vai abordar para que você não cometa esses mesmos erros que eu já cansei de ver aí na minha carreira? Basicamente, a estrutura das aulas é dividida em algumas grandes macro áreas, né? Que é planejamento, abordagem, coleta de dados, como apresentar, fazendo a superação de objeções, a etapa de negociação com o cliente de fato, fechamento e follow-up. Na parte de planejamento, né, de organização, eu vou te ensinar como montar um bom discurso de venda, como montar a sua argumentação com o cliente de vendas, como se preparar para responder as perguntas mais comuns, como montar o seu material de vendas matador, né, desde apresentações, e-mails padrões, propostas, quais ferramentas de produtividade os melhores vendedores estão usando para ser mais eficientes no dia a dia, e o que os que eu uso com os meus times também. Como se manter informado sobre concorrentes e clientes? Existe um hackzinho que vai, né, te ajudar muito no dia a dia. Na parte de abordagem, a gente vai ensinar quais são as perguntas críticas que você precisa saber sobre os teus clientes na hora de vender, como mapear o mercado e as dores do teu cliente potencial, como e onde prospectar novos potenciais clientes para você, leis e etiquetas avançadas dos vendedores de alta performance, né? Tem algumas coisas que são muito legais. Como abordar clientes por e-mail, por telefone, vou te ensinar um pouco a ler pessoas, né? Quem compra são pessoas, não são empresas. Então, na verdade, você está lidando com seres humanos e tem formas de você fazer isso. Como você entender os processos de compra dentro do cliente e como você entender as relações de poder dentro daquela empresa para a qual você está tentando vender, né? Para ter uma abordagem otimizada. E entender quem é o campeão e quem que é o teu detrator dentro da empresa. Na fase de coleta de dados, basicamente eu vou te ensinar como entender as necessidades do cliente. Então, eu vou te explicar um pouco da importância de extrair essas informações de forma estruturada, como descobrir o que é importante para o cliente, como descobrir o processo de compras e o momento atual do cliente, né? Acabei de falar isso antes. Como descobrir se o cliente tem dinheiro de fato para comprar aquilo que você está tentando vender e você não gastar tempo com clientes que não vale a pena. Como encontrar oportunidades de venda naquele cliente em potencial que deixa ele excited para comprar, né? E como melhorar a sua capacidade de comunicação para extrair o máximo que você precisa daquele cliente para ter, né, criar novas oportunidades de venda e também saber o que esse cliente está pensando. Na parte da apresentação do produto ou serviço, basicamente eu vou te ensinar como estruturar e conduzir toda a sua apresentação. Então eu vou te ensinar como se apresentar, que materiais e como você deve usar esses materiais, como criar um vínculo emocional com o cliente durante a apresentação, como conduzir a tua reunião, como manter a atenção das pessoas, o que falar de acordo com cada perfil de cliente com o qual você está negociando, como parafrasear, né, uma coisa bem avançada, vou explicar, como usar os argumentos de venda durante a sua apresentação, como ir da apresentação para a venda de fato e como ir da venda para o fechamento. Na parte de objeção, que de fato é quando você começa a tentar, né, convencer o teu cliente a comprar, eu descobri como ler aquilo que você sempre ouve no dia a dia de cliente, né? Por exemplo, tá caro, me ligue daqui a 2 meses, eu preciso falar com meu sócio, eu preciso falar com meu chefe, eu preciso de tempo para pensar, me envia isso aqui por e-mail que depois eu te dou uma resposta, eu não tenho dinheiro para comprar. Ou o cliente ele simplesmente para de responder, né? Ele desaparece. Parecia que o cara estava super animado para comprar, ele some. Basicamente, eu vou ensinar como você trabalhar essas objeções, né? Como se preparar para lidar com elas no dia a dia e como se preparar para responder essas objeções e impedimentos mais comuns. E principalmente, a sacada é como se precaver para que essas coisas não apareçam, né, na hora que você estiver vendendo. Na etapa de negociação, eu vou te ensinar como se organizar para vender e como definir os seus limites na negociação, como vender sem conceder descontos,
Como entender o limite de preço do cliente, descobrir qual que é o preço ideal que ele está disposto a pagar pelo teu produto ou serviço. Como fazer uma análise de valor agregado, que a gente chama que é de fato entendendo aquilo que é importante para o cliente na hora de negociar. Como negociar com outros elementos que vão muito além do preço. Definir os seus limites de negociação, né? Máximo, mínimo, e como trabalhar isso no dia a dia, seja por alçadas, por margens, por políticas, né? Naquilo que você está vendendo. E como ir para, de fato, o fechamento de negócio, né? Então, como conduzir da etapa da apresentação para o fechamento, como conduzir o cliente para, de fato, ele estar excited para ir para a próxima etapa, que é, de fato, comprar. Técnicas avançadas de fechamento de negócio, né? Existem várias, eu vou explicar para vocês várias delas que podem te ajudar muito no dia a dia. Como criar um plano de trabalho em conjunto com o cliente para acelerar o teu ciclo de vendas e fazer ele comprar mais rápido de você. Como enviar e trabalhar propostas comerciais e como não perder o negócio na mesa, né? Muitas vezes o cliente ele vê que aquele cliente é maravilhoso, ele fez uma boa apresentação, mas ele não sabe de fato ir, né, para o fechamento e como converter essa proposta que ele mandou. E por último, a parte de follow-up, né? Que a partir do momento que você mandou a tua proposta ou criou o primeiro relacionamento com o cliente, como fazer o acompanhamento e envio dessa proposta ou como construir um relacionamento no dia a dia com o cliente que ele fique animado a comprar. E principalmente, né, como construir uma boa cadência de contatos com esse cliente e como trabalhar, né, novas oportunidades e que tipos de materiais são relevantes para você mandar para o cliente e manter esse relacionamento vivo, esse relacionamento bacana que gere mais negócio para você. E por último, óbvio, né, se você quer construir esse relacionamento, como encontrar novas oportunidades num cliente que você já está atendendo, que você já construiu um relacionamento anterior também.